Glória a Deus. Queridos, abra vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Louva a Deus também pela vida de todos vocês que estão aí no YouTube assistindo esta live. Louva a Deus também pela vida do meu amigo, pregador também, o nosso diácono Mateus Prachedes. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus continue te abençoando. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliquei palavra de altíssimas altivezas, e nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ela são as obras pesadas na balança. Versículo 4. O arco do forte foi quebrado, e o que tropeçaram foram cingidos de força. Aonde você está em casa, repita comigo, por favor, e a igreja que aqui está. O arco do forte foi quebrado, e o que tropeçavam foram cingidos de força. Glória a Deus. Tome vossos assentos, vocês que estão aqui na igreja e vocês que estão em casa assistindo esta live, essa transmissão maravilhosa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Querido, o texto bíblico que acabamos de ler relata uma linda história, uma história de uma mulher de oração, uma história de uma mulher que perseverou até o fim para receber a sua bênção, para receber a sua vitória. A Bíblia diz que Ana, ela buscava a presença de Deus, buscava cada vez mais ficar próximo de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando eu li esse texto bíblico e frisei nesta palavra exaltar, que significa engrandecer e louvar a Deus. Neste cântico de Ana, Ana ora ao Senhor, agradecendo a Deus pelo filho, o qual o meu Deus deu a ela. A Bíblia diz que Ana era uma mulher muito perseguida e humilhada por outra mulher chamada Penina. Era um momento difícil que esta mulher passava. Todas as vezes que Ana passava por ela, ela humilhava Ana e dizia: Ana, você não tem filho e eu tenho filho. Aquilo ali, irmãos, era difícil demais para ela. E eu vi outra mulher dizendo: você não tem filho e eu tenho filho. Ana, muito triste. Ana, muito magoada com tudo aquilo ali que estava acontecendo com ela,
ela não desistiu, ela foi em frente, ela foi buscar a presença do Senhor. Chegou um momento na vida de Ana, que ela entra no templo do Senhor e pede a Deus por um filho. Ana entra no templo, começa a orar ao Deus de Israel, pedindo a Deus por um filho. E a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, quando falava com Deus, com a sua amargura de alma, a Bíblia diz que Ana não abria nem a boca, com a sua tristeza, com a sua amargura, ela gemia ali na face de Deus. Mas, quando ali ela estava, o sacerdote Eli foi ao encontro dela e disse: mulher, mulher, por que você está embriagada? E ela disse: não estou embriagada como os filhos de Belial, eu estou no templo do Senhor pedindo a Ele por um filho. Irmãos, o sacerdote olhou para ela e disse: mulher, vá em paz e seja feita a sua petição. Ana volta para casa, tempo passa, e agora Ana chega para o seu marido e diz: olha, quando nós subirmos até o lugar de adorar, de buscar a presença de Deus, e quando o menino desmamar, eu levarei ele para morar na casa do Senhor. Ana fez um voto a Deus. Ana disse: quando ele desmamar, eu vou levar ele para morar na casa do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Se trata de um voto que esta mulher fez. Quero chamar a atenção de você que está aí em casa. Se você fez um voto a Deus, então cumpra o voto que você fez a Deus. Se você fez um voto ao Senhor, então cumpra. Se você fez um voto à casa de Deus, então cumpra o seu voto. Porque, irmão, quando se trata de voto, se trata de um compromisso com o Senhor. Se trata de um compromisso para você honrar este compromisso. E a Bíblia diz que Ana disse: quando o menino desmamar, eu levarei ele para morar na casa do sacerdote. Queridos, sabe por que o menino teve que nascer? O menino teve que nascer porque teria que colocar ordem dentro da casa do sacerdote. Porque a casa do sacerdote ali, aos olhos de Deus, estava desagradável a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sacerdote Eli não tinha controle com seus filhos. O sacerdote Eli não perdeu o controle dos filhos dentro da sua casa, porque eles queriam fazer o que queriam. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, nenhum deles conhecia Deus, mas ele vivia dentro de uma casa aonde tinha seu pai como sacerdote e tinha dentro da casa deles a arca do Senhor. Aonde você está, diga comigo, a arca de Deus. A presença de Deus estava dentro daquela casa. A arca do Senhor estava dentro da casa do sacerdote. Ofni e Finéias, eles faziam coisas desagradáveis aos olhos de Deus. A Bíblia vai nos dizer
que quando o menino foi morar dentro da casa do sacerdote, para colocar ordem ali dentro, porque os filhos de Eli faziam coisas desagradáveis aos olhos de Deus, a Bíblia diz que eles ficavam, Ofni e Finéias, ficava na porta do templo, fazendo algo, coisas erradas, na frente, diante da face de Deus, porque as mulheres saíam para lá para adorar, as mulheres saíam para lá para louvar ao Senhor, e buscar a presença de Deus, mas os filhos de Eli, o desobediente filho de Eli, estava na porta do templo, ficavam ali, fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém brinca, e aqueles jovens ali, ficavam brincando, mas o sacerdote Eli, estava cego, estava surdo, por quê? Porque via os seus filhos fazer o que queria dentro daquela casa, foi por isso que o menino teve que nascer, para colocar ordem dentro da casa do sacerdote. E agora Ana, quando o menino nasce, ela leva ele para morar na casa do Senhor, e ela chega para o sacerdote e diz: sacerdote, está aqui o meu filho, ele vai morar aqui junto com você. O sacerdote ali olha para ela: pois não, cadê o menino? Ele está aqui. E ela disse: Eli, foi um voto que eu fiz a Deus, quando o menino nascer, eu levarei ele para morar na casa do Senhor. E o menino agora está diante do sacerdote Eli. Ana volta para casa, o menino fica, e Ana volta para casa. Ela cumpre o voto que Deus, que ela prometeu a Deus. Ela cumpre o voto de deixar o menino lá, porque ela prometeu a Deus e cumpriu. Quando se trata de voto, irmão, se trata de compromisso com o Senhor. Aleluia. E o menino começa agora a conviver dentro daquela casa. O que é que o sacerdote Eli faz? O sacerdote Eli prepara para ele um quarto. O quarto é preparado para o menino. Por quê? Porque a arca de Deus, a presença de Deus estava ali. E o menino agora começa a conviver com dois rebeliados, Ofni e Finéias, pessoas que não conheciam Deus, pessoas que via algo diferente em Samuel. Agora Eli prepara para ele um quarto. Aonde você está? Diga comigo. Eli prepara para ele um quarto. Aleluia. O quarto foi preparado. O menino agora vai deitar. A noite escurece, o dia escurece. E o menino agora vai deitar. E após o menino estar deitado, Deus fala com Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Ele se levanta daquela cama, presbítero Marinho. E quando ele se levanta daquela cama, o que me chama a atenção é que o menino vai até o quarto do sacerdote. E quando chega no quarto do sacerdote, ele diz: você me chamou? Ele disse: não te chamei, meu filho. Volta para lá, vai para casa, vai para o seu quarto. Ele volta para o quarto, e quando ele deita novamente, pela segunda vez, Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai até o quarto do sacerdote. E após ir até o quarto do sacerdote,
ele pergunta mais uma vez, dizendo: você me chamou? Ele disse: não te chamei, meu filho, volta depressa, vai dormir. Ele volta para a cama, ele deita de novo, pela primeira, pela segunda, mas pela terceira vez, Deus fala com Samuel, aleluia, glória a Deus. Deus fala com ele e diz: olha, Samuel. E Samuel se levanta, vai até o quarto do sacerdote e diz: você me chamou? Ele disse: não te chamei. Aí o sacerdote Eli percebe que era Deus falando com o menino. Aí o sacerdote Eli entende que Deus estava falando com Samuel. Aí disse: olha, Samuel, quando falar novamente, você diz: fala, que o teu servo ouve. A Bíblia vai nos dizer que Samuel volta para deitar. Deus fala com ele novamente. Ele diz: fala, que o teu servo ouve. Aí Deus olha para ele e diz: Samuel, Samuel, os meus olhos, a casa de Eli está completamente desagradável. Deus fala com Samuel e diz a situação da casa do sacerdote. Deus fala com Samuel e diz o que estava acontecendo ali. O menino agora vai dormir. Samuel dorme. O sacerdote Eli fica ansioso para saber. O sacerdote Eli fica na madrugada preocupado em querer saber o que Deus falou com Samuel. E a Bíblia vai nos dizer que o menino, no dia seguinte, Samuel conta para Eli o que estava acontecendo. Dá a ordem. Por quê? Porque Samuel não conhecia Deus. Por que Samuel não conhecia Deus? Prova que na Bíblia, na primeira vez que Deus chamou, Samuel poderia ter dito: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas ele não conhecia Deus. Foi por isso que ele foi para o quarto do sacerdote procurar saber que se estava chamando ele ali. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o menino entrega o recado a Eli, conta tudo para Eli, e Eli agora entende que Deus tinha falado com o menino. Ofni e Finéias, havia a presença de Deus dentro da casa de Eli. A arca do Senhor estava ali dentro. Por quê? Porque a arca de Deus simboliza vitória, simboliza a presença. Queridos e amados irmãos, eles pegaram a arca do Senhor, Ofni e Finéias, foram pelejar na guerra. Sacerdote Eli deixou ele levar a arca do Senhor, e a arca de Deus foi carregada pelo Ofni e Finéias e os levitas que ali estavam, porque a determinação foi de Ofni e Finéias levar a arca para lutar contra os filisteus. A Bíblia diz, irmão, que Ofni e Finéias foram diretamente para confrontar na guerra. Ei, Deus nunca perdeu uma guerra, Deus nunca perdeu uma batalha, mas desta vez Deus permitiu que os filisteus vencessem a guerra e tomasse a arca do Senhor e levasse para o território dos filisteus. Ofni e Finéias foram para a guerra e eles foram mortos. E após serem mortos, a Bíblia diz, irmão, que o mensageiro corre e vai em direção até a casa do sacerdote. Ele está sentado no pilar do templo, na porta do templo. E a Bíblia diz que o mensageiro chegou até lá e disse: olha, Eli, os seus filhos estavam na guerra. Os seus filhos estavam na guerra e morreram. O recado foi dado. Ofni e Finéias foram mortos na guerra. A arca foi tomada pelos filisteus. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli estava sentado na porta do templo. Quando recebeu o recado, caiu da cadeira, quebrou seu pescoço
pescoço e ali morre. O sacerdote Eli, os seus filhos já estavam mortos, e morre também o sacerdote Eli. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Acaba aí a história de um sacerdote. Acaba aí a história de 2 filhos rebeliados que foram Ofni e Finéia. A arca foi tomada, a presença de Deus foi tomada. A arca de Deus se encontra agora no território dos filisteus. O que foi que os filisteus fizeram, presbítero Marinho? Os filisteus pegaram o Deus dele, o Deus de Dagom, colocaram diante da arca do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que na madrugada seguinte, no dia seguinte, o Dagom dos filisteus estava com a cabeça arrancada do corpo, caído ali ao chão. Os filisteus viram ali, presbítero Marinho, e disse: eita, a arca do Senhor está causando aflições para a gente, vamos devolver a arca, vamos devolver a arca, porque a arca de Deus estava causando aflições para os filisteus. E eles agora resolvem devolver a arca do Senhor, irmãs. E a arca agora é devolvida. Por quê? Porque os filisteus viram o Deus dele caído diante da arca do Senhor. Os filisteus agora preparam um carro de boi, um carro de animal, para carregar a presença de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A presença de Deus não é carregada de qualquer maneira. A presença de Deus não é carregada por carro de animal. Os filisteus fizeram um carro de animal, colocaram a arca do Senhor para ser carregada. Ei, sabe o que é que eu aprendo aqui? Tem muita gente aí imitando os filisteus. Deixa eu te dizer uma coisa: não seja imitador de filisteu não. Sabe por quê? Porque se você imitar os filisteus, você vai pagar o preço. Aleluia. Não seja imitador, seja carregador de arca. Seja carregador de arca. Para qualquer lugar que você for, carrega a arca. Para qualquer lugar que você for, carrega a presença, carrega a arca de Deus. Seja um carregador de arca na presença dele. Cadê os carregadores de arca? Cadê os carregadores de arca? Para você que está em casa, levanta as suas mãos. Você que está no YouTube aí, na internet, assistindo esta live, ei, você é um carregador de arca. Se você é carregador de arca, levanta desta cadeira, levanta desta cama e glorifica o nome do Senhor. Você é um carregador de arca. Você é um carregador de arca. A presença de Deus está aqui. Os filisteus colocaram a arca do Senhor num carro de animal. Os filisteus colocaram a presença de Deus num carro de animal. Coisas que ele não devia fazer. Ei, olha aqui para mim. A arca está voltando. A presença de Deus está voltando. Está saindo do território dos filisteus até Jerusalém. Ei, a arca está chegando, a arca está chegando. A presença de Deus está chegando, certo, pregador? Mesmo carregada por carro de animal que os filisteus inventaram, mas ela está voltando, ela está chegando, ela está chegando. Quem está sentindo aí? A presença de Deus está chegando, a arca está chegando, a arca está chegando. E a arca chega até o território de Jerusalém. Queridos, Davi prepara um carro de boi. Repete comigo, pregador. Deixa eu te dizer. Davi prepara um carro de boi. Davi não deveria ter feito aquilo. Ele sabia, presbítero Marinho, que a arca do Senhor não poderia ser carregada por carro de animal. Mas ele imitou os filisteus. Ele viu os filisteus fazendo um carro de animal e Davi agora resolve fazer outro.
para carregar a presença de Deus. Ei, seja um carregador de arca, não seja imitador de filisteu. Sejam carregadores de arca, não seja imitador de filisteu, porque paga o preço. A Bíblia diz que quando a arca está chegando, Davi está na entrada de Jerusalém. Quem está na janela de Jerusalém é Betseba. Ela olha e diz: por que Davi está dançando? Por que Davi está se alegrando ali? Ei, é a presença, é a presença. É a arca do Senhor que está voltando para o lugar que não deveria ter saído, o presbítero Marinho. A arca está voltando, a presença de Deus está voltando. Ela não deveria sair do lugar que ela estava. Aleluia, ela está voltando. Aí Davi começa a dançar, começa a glorificar, começa a tocar os trombones, as cornetas, se alegrando. E Betseba na janela olhava e dizia: ei, porque Davi está dançando? É porque a arca está voltando, a presença de Deus está voltando. Aleluia, glória a Deus. E a arca chega. O que me chama a atenção nesse texto, eu abro parênteses, fecho parênteses aqui, é que quando a arca chega, que Davi pega a arca e coloca num carro de animal, Davi faz uma escala ali. Irmã, sabe o que Davi faz? Lembrando que a arca de Deus passou 20 anos na casa de Abinadab. Durante o período, presbítero Marinho, de 20 anos na casa de Abinadab, Uzá e Aiô, filho de Abinadab, olhava para a arca, mas não tocava nela. Olhava para a arca, mas não tocava nela. Ei, passava pela arca, mas não tocava na arca. Foram 20 anos na casa de Abinadab. Agora Davi resolve escalar os filhos de Abinadab. E diz: vem cá, Uzá. Vem aqui, Aiô. Um fica na frente, outro fica atrás da arca. Deixa eu repetir para os irmãos entender, você que não pegou ainda onde você está. Davi escala Aiô e Uzá diante da arca de Deus, porque os carros de animal já estavam carregando a arca. Davi imitou os filisteus. Davi não deveria ter feito aquilo, mas ele colocou a arca num carro de animal. E a Bíblia diz que eles escala os dois para ficar um à frente e outro atrás. A arca do Senhor é carregada por carro de animal. A arca de Deus sai do território dos filisteus. A arca do Senhor já chegou em Jerusalém. E a arca está indo. E os dois estão na frente. Aí o que me chama interessante, irmão, é que quando os bois, os carros de animal, começam a carregar a arca do Senhor, a Bíblia diz que os animais tropeçaram. Após tropeçar, Uzá foi segurar na arca, para que a arca não caísse no chão. Ei, quando Uzá toca na arca, Deus mata Uzá ali. Ei, deixa eu te explicar. Uzá não poderia tocar na arca. Aiô não poderia tocar na arca. Ninguém poderia tocar na arca. Sabe por quê? Porque a arca do Senhor tinha uma vara de um lado e outra do outro, para ser carregada pelos levitas. Era para ser carregada pelos levitas. Mas deixa eu te dizer, eita, é forte que eu vou falar agora. Não é qualquer levita, não. Teria que ser carregado por levita consagrado para carregar a arca do Senhor. Tem que ser levita consagrado para carregar a arca de Deus. E quando
Deus mata ele ali. Aí eu lhe pergunto, por que Deus matou Uzá? Por que Deus matou Uzá? Deus matou Uzá, presbítero Marinho, porque não tinha ninguém para orientar Uzá e para dizer: você não pode tocar na arca, você não pode tocar na arca. Mas espera aí, se a arca passou 20 anos na casa de Abinadab, os 2 filhos deles não tocaram nela, ficavam distantes, mas a intenção de Uzá era boa, era de segurar a arca do Senhor, para que a presença de Deus não caísse no chão. A intenção dele foi boa, a intenção dele foi boa, para que a arca não caísse no chão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem tem a presença de Deus, quem tem a arca de Deus, não desiste. Quem tem a arca do Senhor, irmão, não vai abaixar a cabeça por nada. Quem tem a arca do Senhor e quem louva ao Senhor, louva, abre a boca, Deus te usa. Quem prega a palavra do Senhor, abra a boca, Deus te usa. Deixa eu repetir uma coisa que eu gosto de repetir quando eu estou pregando. Ei, você e ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Deus usa quem Ele quer usar. Deus usa quem Ele quer usar. Tanto no louvor, na pregação, aleluia, na evangelização. Ele quer te usar. Então Deus está despertando você. Você que é um carregador de arca, levanta desta cama, levanta onde você está e ergue a cabeça e anda. Levanta a cabeça e anda. Você é um carregador de arca. Você tem a presença de Deus. Você não vai desistir por nada. Ana não desistiu, porém recebeu de Deus uma bênção. O menino teve que nascer para colocar ordem dentro da casa do sacerdote. O menino teve que nascer porque a arca de Deus estava dentro da casa do sacerdote. Quero chamar a atenção a cada um de vocês aqui agora. Olha aqui para mim, por favor, onde você está. Diante desta câmara aqui. Eu quero dizer, zele pela arca, cuide da arca, zele dela, seja um carregador de arca, aleluia, glória a Deus. Não deixe ninguém fazer com que você venha desistir desta caminhada. Agora há pouco eu vi na live dizendo que tinha 2 filhos que estavam afastados do Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai trazer ele de volta. Deus vai trazer os seus filhos de volta, não se preocupa. Deus vai entrar com providência numa cura na tua vida, onde você está. Você que está aí enfermo, deitado numa cama, Deus manda te dizer, você é um carregador de arca. Levanta, 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 porque Deus quer te usar na terra. Louvado seja Deus. Queridos, você pensa que está sendo fácil aqui para mim? Deixa eu repetir para os irmãos entenderem. Pastor Marinho, quando eu recebi o convite para vir pregar, eu quase dizia não. Eu quase dizia não, eu não vou, eu não tenho condições de pregar hoje. Por que, pregador? Está com 4 dias que a minha filha de 13 anos teve paralisia facial de Bell. Não está sendo fácil para mim, irmão. Não está sendo fácil para minha esposa. Mas Deus disse, ei, erga a cabeça, você é o carregador de arca. Vá pregar a minha palavra, porque eu entro com providência lá. Não está sendo fácil para mim. Não está sendo fácil para minha esposa, a cantora Alessandra. Nós estamos numa luta lá, Kennedy, travada lá em casa. A menina está com o rosto troncho, facial de Bell.
E quando eu recebi o convite, eu disse: Alessandra, eu não vou pregar. Ela disse: você vai pregar. Aleluia, glória a Deus. Você vai, porque eu cuido dela aqui, Deus cuida dela aqui. Vai lá e diz que Jesus é bom naquele lugar. São 4 dias, presbítero Marinho, que eu estou nesta luta travada. Mas Deus disse: filho, você vai àquele lugar para dizer para quem abandonou a arca, para quem abandonou a presença, voltar para minha casa. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu não poderia em nenhum momento desistir. Eu não poderia em nenhum momento dizer um não. Mas minha esposa disse: filho, você vai. Eu fico em casa e você vai. E eu quero que os irmãos, o presbítero Marinho, agora mesmo, já vou passar o trabalho aqui para ele e as irmãs que aqui estão, os irmãos que estão ali no som, você que está em casa aí no YouTube assistindo, vocês pregadores, vocês levita, pastores que está assistindo agora, por favor, apresenta a minha filha Aques em oração, que eu tenho certeza que através da oração deste servo de Deus, fique em pé, presbítero Marinho, já pode vir para cá, que através desta oração, deste homem de Deus que vai pregar, apresentando a Aques Emanuele, eu tenho certeza que quando eu chegar em casa, o milagre já aconteceu. Quem diz amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.